Aqui então a lâmpada emite radiação, né, que é a potência total ou intensidade total. Isso vai passar no monocromador. O monocromador vai abrir em diferentes comprimentos de onda, certo? E a gente vai ter, as fendas eu não quis desenhar, mas a gente vai escolher um dos comprimentos de onda para vir até a cubeta, certo? Vai ter uma cubetinha lá. Só que vai chegar só um comprimento de onda na cubeta. E esse comprimento de onda vai acontecer o fenômeno de fluorescência, ou seja, as moléculas vão pegar aquele comprimento de onda, vão promover seu elétron, lembra do gráfico que a gente acabou de estudar antes? Vão promover o elétron para orbitais antiligantes mais energéticos. Esse elétron pode sofrer relaxamento vibracional e voltar até a fazer o fenômeno de fluorescência. E aí, quando a molécula fizer o fenômeno de fluorescência, eu até botei umas flechas para tudo que é lado aqui, ó. Para vocês não serem ingênuos, né, que ela vai devolver a luz só para um lado, pelo amor de Deus. Ela vai devolver luz para tudo que é lado, certo? E aí, num ângulo de 90 graus, para o próprio aparelho não se atrapalhar, num ângulo de 90 graus, onde a luz que vem para a cubeta, no ângulo de 90 graus vai ter um outro monocromador, que vai pegar essa luz que vem da fluorescência do analito, que fez a fluorescência, né? Ele vai pegar essa luz aqui, vai abrir em diferentes comprimentos de onda, e o aparelho vai saber bem direitinho quais são os comprimentos de onda que vieram dessa cubeta aqui. Entendeu? Por que o aparelho vai saber? Porque essa luz que veio para esse monocromador só veio porque alguma molécula fez fluorescência aqui. Porque senão, se nenhuma molécula fizesse fluorescência, a luz ia vir da cubeta, ia atravessar a cubeta e ia vir nesse fotodiodo aqui. Entenderam? E por que tem esse fotodiodo aqui? Porque é o seguinte, ó. Como é que a gente vai saber qual é o comprimento de onda que mais interessa para a molécula? Ou seja, qual é o comprimento de onda que a molécula mais absorve? Para mim saber, na real, essa parte de cima do desenho aqui é o aparelho que a gente aprendeu antes. Ó. Essa parte aqui do aparelho, do fluorescência molecular, ela faz a mesma coisa que um espectrômetro de absorção molecular. Entenderam? A gente joga um comprimento de onda na cubeta e depois tem um detector que vê o quanto que a molécula absorveu de luz naquele comprimento de onda. E a gente faz um espectro, entenderam? Então, por isso que eu montei aqui embaixo, ó. Essa parte de cima do desenho, ela funcionando, a gente faz esse espectro aqui, ó. A gente vê quais são os comprimentos de onda que a molécula mais absorve. Então, a gente chama esse espectro de excitação. Ou seja, eu estou vendo em diferentes comprimentos de onda, certo? Porque esse monocromador fica se mexendo, né? Eu vejo em diferentes comprimentos de onda qual é os comprimentos de onda que a molécula mais se interessa em absorver. E aí, por exemplo, esse aqui, que é o que mais interessa para ela, né, é uma escolha, para escolher como comprimento de onda de excitação, ou seja, é nesse comprimento de onda aqui que a molécula mais absorve luz, certo? Essa molécula aí, certo? E aí a gente vai escolher esse comprimento de onda aí. E depois que a gente escolher esse comprimento de onda, aí sim eu vou mandar o aparelho mandar só aquele comprimento de onda para a molécula. E aí, quando eu mandar só aquele comprimento de onda que eu já escolhi, que por exemplo seria esse comprimento de onda aqui, ó. Quando eu escolhi só esse comprimento de onda aí, mesmo assim a molécula vai fazer a fluorescência, e é bem maluco imaginar, né? Mas mesmo assim ela vai devolver em vários comprimentos de onda diferentes. Eu até imagino assim, isso daí tá pensando, não pode, ela vai pegar um comprimento de onda só e vai devolver em mais de um. Se vocês voltarem no desenho aqui, vocês conseguem perceber que, olha aqui, ó. Se a gente imaginar que ela absorveu só esse comprimento de onda dessa barra maior aqui, ó. Tá? Ela absorveu só esse, ó. Quer dizer, ela absorve vários, mas nós é que escolhemos só esse, né? A gente escolheu só esse aqui para irradiar na molécula depois, que é essa barra vermelha aqui. Então ela só vai fazer isso aqui, ó. Ela só vai ter só um caminho de subida aqui, ó. O elétron vem e vai lá para esse nível vibracional. Aí esse elétron vai fazer esses fenômenos aqui, vai fazer a conversão interna e vai chegar aqui. Só que quando esse elétron fizer a fluorescência, perceba que ele não é obrigado a voltar para o nível que ele estava. Ele pode voltar para níveis vibracionais energéticos mais altos que esse nível aqui, ó. Entenderam? Então isso aqui é só um nível vibracional mais alto. Então ele pode voltar para um nível vibracional mais alto e depois fazer relaxação vibracional, entenderam? Então é por isso que mesmo a molécula absorvendo um comprimento de onda só, mesmo assim ela consegue devolver em diferentes comprimentos de onda. Tanto é que isso é fato, eu estou falando para você, já trabalhei com isso. Cadê meu desenho aqui? Tu faz um espectro de absorção de luz da molécula, que é a técnica que a gente aprendeu antes, né? Que é esse espectro de excitação aqui. Aí tu olha para o espectro da molécula. Vamos supor que seja esse espectro tipo esse aqui que eu inventei. Aí tu olha assim, eu vou escolher esse comprimento de onda aqui, ó, que é o que a molécula mais absorve. Aí a gente vai lá e escolhe esse comprimento de onda
e manda o aparelho mandar só esse comprimento de onda aqui na cubeta. E ele manda só aquele, ele não manda os outros. E aí aquela molécula absorve só aquele. Só que aí depois tu vai ver que essa molécula faz fenômeno de fluorescência e ela devolve num monte de comprimento de onda. Tanto é que tu manda o aparelho fazer um gráfico para ti e ele vai dar esse gráfico em verde aqui, por exemplo. Então esse gráfico em verde aqui a gente chama de gráfico de emissão. Porque aqui, quando a molécula absorveu luz, é o gráfico de absorção, que é chamado de excitação, né? A gente excitou a molécula. E quando ela devolveu a energia para ficar excitada, na forma de fluorescência, a gente chama esse espectro aqui de emissão. Essas palavras aqui eu estou usando exatamente as palavras técnicas, né? Lá, por exemplo, eu já trabalhei com esse aparelho aqui e ele usa essas palavras mesmo, né? Então, é uma das coisas que tu vai ter que otimizar no aparelho. Qual é o comprimento de onda de excitação que tu vai usar? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer no aparelho sempre. Então, o que quer dizer isso? Qual é o comprimento de onda de excitação que eu vou usar? É qual é o comprimento de onda que tu vai querer que o aparelho sempre irradie lá na cubeta, porque os outros ele não vai irradiar mais, ele vai irradiar só um, tá? E aí, para escolher esse comprimento de onda de excitação, normalmente a gente escolhe o comprimento de onda que a molécula mais absorve, certo? Nunca vai escolher aqui embaixo, que ele absorve bem pouquinho. Então a gente escolhe o que ele mais absorve. Então, para isso, a gente faz todo um espectro para olhar direitinho como é que é o espectro de absorção de luz da molécula e aí a gente escolhe um comprimento de onda. Está feito o comprimento de onda de excitação. Então a gente vai lá no aparelho e é o próprio aparelho que faz isso também. Esse aparelho aqui ele é bem completinho, ele faz tudo. Lá no aparelho a gente vai fazer essa etapa aqui e vai ver o comprimento de onda de excitação da molécula. Feito isso, a gente diz para o aparelho, tá, aparelhinho, eu quero que tu faça... Eu quero que tu irradie só o comprimento de onda de excitação tal. Vamos supor que isso aqui fosse 310. Aí agora ele vai mandar só 310 nanômetros lá para a cubeta. E aí a molécula faz fluorescência. E aí aqui nesse monocromador, o monocromador vai abrir em diferentes comprimentos de onda e aqui tem um arranjo de diodo. E ele já dá esse outro espectro para a gente. Aí esse outro espectro que ele deu é o espectro de emissão. Aí tu vai olhar para o espectro de emissão e vai pensar, eu vou escolher esse comprimento de onda aqui, ó, que é o comprimento de onda que tu vai escolher como comprimento de onda de emissão. Aí depois que tu escolheu essas duas coisas, o comprimento de onda de excitação e o comprimento de onda de emissão, aí é que tu vai usar o aparelho. Porque uma coisa que eu não disse e vou dizer agora é que esse aparelho aqui ele é usado para análise em fluxo. Eu até desenhei essa cubeta aqui para puxar a memória de vocês, né? Mas na real não é em cubeta que é feita a análise. Existe um espaço lá do aparelho, né? Que é uma tubulaçãozinha só. Então a amostra está sempre passando aqui. Então essa medida aqui de irradiar no comprimento de onda de excitação e ficar esperando para ler no comprimento de onda de emissão, ele está acontecendo o tempo inteiro. A amostra está sempre passando ali e a gente vai estar medindo isso o tempo inteiro. Então ele é um sinal contínuo, assim, né? Se passar por aqui uma amostra que absorve nesse comprimento de excitação e devolve nesse, dá um sinal no aparelho. Se passar uma que não faça esse fenômeno, não dá sinal nenhum. Entenderam? Então ela é uma técnica de detecção para análise em fluxo, né? Muito usado na cromatografia. E não é numa cubeta fixa, assim, que a gente bota uma amostra, vai lá, mede e deu, né? Não é. É uma medida em fluxo. E ela tem um detalhe. Bom, primeiro que ela é muito específica, né? Muita gente não tem esse aparelho, porque além de ser caro, ele é muito específico. Muito poucas moléculas fazem o fenômeno de fluorescência. Mas ele tem uma coisa muito importante. Se o teu analito faz o fenômeno de fluorescência e tu tiver condições de ter um aparelho desse lá, né, na cromatografia, a técnica ela é muito sensível. É muito sensível. Porque a técnica de fluorescência, a detecção de luz emitida na fluorescência, aí você pode até pensar assim, nossa, mas não tem lógica, né? Porque vai ser muito sensível. Imagina a luz está vindo no ângulo de 90 graus aqui, ó, para depois estar os fotodiodos, né? Aí é que tá. Os aparelhos de fluorescência, eles têm uma outra dinâmica de funcionamento. O detector principal que vai medir a luz emitida da fluorescência, ele não está no caminho óptico da lâmpada. Ou seja, esse detector aqui, ele não trabalha ofuscado pela luz da lâmpada, que nem esse detector aqui, ó. Esse detector ele trabalha ofuscado pela luz da lâmpada. O que esse detector mede? Ele mede a diferença de luz que vem total menos o pouquinho que foi absorvido. Ele sempre mede o quanto diminuiu o brilho de luz. A real é essa, entendeu? É assim a vida desse detector. Já esse detector aqui, ele trabalha no escuro. Ele trabalha num sinal zero. Quando ele recebe luz, qualquer miséria que ele receba de luz, é bem fácil dele detectar, porque ele trabalha no escuro, certo? Eu posso até voltar num exemplo que eu já falei aqui nas aulas, e é bom esse exemplo. Imaginem vocês
Lá naquele exemplo que eu falei antes, imagina vocês lá no estádio, lá do futebol, 60 mil pessoas, cada um com uma lâmpadazinha lá ligada, né? E aí vai estar aquela clarão lá, cada pessoa tem uma lâmpada lá ligada, assim, lá no estádio. E aí tu tá bem no meio do estádio olhando aquele monte de clarão. Se eu mandar, sei lá, 5% das pessoas, em 60 mil eu mandar 500 pessoas desligarem a luz ali, teu olho não vai, muito provavelmente tu nem perceba. Talvez tu nem perceba que 500 pessoas desligaram a luz. Em 60 mil, 500 desligaram, eu acho até que talvez teu olho nem perceba. Agora pensa ao contrário. Se tu tiver num estádio de futebol, uma escuridão total, nenhuma luz, e alguma pessoa ligasse, não precisava nenhuma luz, meia luz ali, entendeu? Teu olho já ia perceber. Percebam? A construção do aparelho, mas é claro que isso só é possível por causa do fenômeno da fluorescência, porque ele vai irradiar a luz para todos os lados, né? E tu pode botar o detector no ângulo de 90 graus aqui para não se confundir com a luz da fonte, né? Pelo fato da construção do aparelho permitir que o detector trabalhe no escuro, isso aumenta muito a sensibilidade da medida. Por mais que a gente saiba que é bem pouca luz que vai vir para o detector, né? Porque primeiro que esse fenômeno aqui já não é grande coisa, é pouquinho, né? O olho nu a gente nem vê nada. E é bem pouco, mas mesmo esse pouco é muito para um detector que trabalha no escuro, né? Então é uma característica assim da fluorescência molecular, né? Ponto ruim dela que eu acho é que é um aparelho caro, ela é muito específico, muito poucos analitos tu vai conseguir medir com esse tipo de aparelho, mas quando dá para usar ele, ele é bem substituível até, né? Na análise química. E ele é muito usado para mais análises bioquímicas, assim, né? Eu, por exemplo, medi aminoácido com ele, então muitas coisas, moléculas assim, que conseguem fazer fluorescência. Aí também o aminoácido em si ele não é fluorescente, tu tem que derivatizar o aminoácido, né? Fazer ele reagir com outra molécula e assim vai. Mas então, aí tem toda uma complicação química a mais aí que eu não vou entrar em detalhe aqui na disciplina. Em princípio, eu quero que vocês entendam a estrutura da técnica, né? Porque é mais ou menos isso que é o que mais cobram no início, né? Em provas e tudo mais, e assim por diante. Uma pena a gente não ter experimental, né? Mas tudo bem. Ahn, bom, essa aqui nós não ia fazer no experimental porque não tem o aparelho no campus lá, né? Então aqui, pessoal, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que não, né? Então, tá estourando meu tempo aqui, deixa eu parar o vídeo, peraí.